Se há uma coisa que é verdade, na frase de Donald Trump após aquela inesquecível conversa com Zelensky, foi de que aqueles 45 minutos haviam gerado um grande momento para a história da televisão norte-americana. E não só dos Estados Unidos, mas para a televisão mundial. O fato é que, ao observarmos cada momento daquela conversa, nós podemos aí assumir várias posições. Haverá aqueles que dirão que, de alguma maneira, Zelensky foi colocado dentro de uma armadilha. E, por outro lado, alguns também dirão que Donald Trump ah, reagiu à forma como Zelensky estava se comportando dentro do Salão Oval, onde espera que haja um respeito maior à figura do presidente dos Estados Unidos. O fato é que nós temos ali um conflito entre dois titãs do entretenimento. Por um lado, um comediante e, por outro, um apresentador de um show de televisão que sabe muito bem ler como a mídia interpretará aquele momento e, principalmente, ao seu público nos Estados Unidos. Então, esta é uma situação complexa, particularmente quando nós começamos a pensar que aquilo que nós vimos nos últimos 3 anos foi uma guerra por procuração, particularmente lutada pela Ucrânia, em razão de uma determinada perspectiva dentro do establishment político norte-americano que visava enfraquecer a Rússia, no sentido de achando que, ao combater a Rússia, Zelensky estaria ali enfrentando um grande inimigo dos Estados Unidos e o único custo que os norte-americanos teriam seria o custo financeiro da guerra. Mas o fato é de que muita coisa mudou. Zelensky enfrenta ali o problema do tic-tac democrático, que a cada 4 anos altera quem lidera a Casa Branca e os interesses dos Estados Unidos. E claro que uma das coisas importantes nesta situação toda que nós vemos é que Trump entende que tem um mandato de encerrar a participação dos Estados Unidos nesta guerra da Ucrânia. E por essa razão que ele afirmou, claro que de uma maneira sempre muito grandiosa, os resultados eleitorais, mas o que ele quis deixar claro para Zelensky é que ele tinha e tem um mandato dado pelas urnas, dado pelo norte-americano, na sua grande maioria, no sentido de que aquela guerra que Biden estava utilizando não era interesse dos Estados Unidos. Por essa razão que é importante de nós entendermos a reação de Trump, a forma como Zelensky o estava tratando. Zelensky cometeu alguns erros ali, importantes, que nós devemos mencionar. Apesar de ser um herói de guerra e de todo o apoio que a mídia lhe deu inicialmente, o que nós observamos é que Zelensky tem ali algumas situações difíceis a acomodar. Em primeiro lugar, nós sabemos que existe um problema enorme de corrupção na guerra da Ucrânia. Embora ele tenha afirmado que não, numa entrevista que seguiu na Fox News, o fato é de que já há muito tempo se fala a respeito desta questão da corrupção e de todos os problemas que a Ucrânia vem enfrentando, mesmo antes do seu mandato, e mesmo também pelo fato de que Zelensky não era um presidente popular, mas ganhou aí a notoriedade justamente pelo fato da guerra que aconteceu e que, de alguma forma, ele conseguiu ali se destacar tanto nacional como internacionalmente. Mas a questão da corrupção é uma das preocupações desta guerra. Em segundo lugar, a forma como Zelensky quis se portar ali na presença de Donald Trump. Para quem observou toda a reunião, vai notar muitas vezes em que Zelensky virou os olhos, ou que chamou seus assessores, ou que interrompeu o presidente Donald Trump no sentido de que queria ali chamar a atenção para si, mas principalmente atender a uma agenda dos democratas, no sentido de invalidar a atuação de Donald Trump como chefe de Estado. Inclusive, ressaltando o desconhecimento de Donald Trump e de J.D. Vance com relação àquilo que estava acontecendo na Ucrânia. É interessante de notar até que J.D. Vance ficou
até enfurecido quando disse que as visitas que os chefes de Estado estavam fazendo, os chefes de Estado e governo estavam fazendo à Ucrânia, eram meramente tours de propaganda ucraniana com relação à guerra. Então, isso mais ou menos esquentou o ambiente. E nós vemos que J.D. Vance foi ali o primeiro a dizer que havia, por parte de Zelensky, um desrespeito à Casa Branca. Então, a maneira, a postura de Zelensky é que foi questionada naquele momento. É inclusive interessante de notar, porque até o repórter fez uma pergunta meio nada a ver com relação ao fato de Zelensky não utilizar um terno naquela reunião e nesse processo todo, mas a pergunta foi justamente em razão da forma como Zelensky vinha se comportando. E o terceiro aspecto importante e fundamental desta situação toda é que Zelensky quis utilizar a carta de que tinha o apoio da Europa para contrabalancear Donald Trump. Embora ele tenha dito que os Estados Unidos são o parceiro mais importante, Zelensky quis utilizar a questão europeia porque sabe justamente que a Europa vai necessariamente lhe apoiar por palavras, mas não necessariamente por ação, até porque a Europa se encontra combalida em razão desta própria guerra. E os interesses europeus variam muito. Aqueles países que foram dominados pela União Soviética, é claro que têm o interesse em conter a Rússia, mas os outros observam a situação e começam a refletir sobre o custo econômico e político desta guerra. Mas o fato é de que Zelensky utilizou a Carta Europeia, o que irritou Trump particularmente porque Trump conhece a situação e os problemas que a Europa enfrenta. E uma das razões pelas quais ele tem sido tão veemente é que justamente ele pretende que os europeus alterem a forma de proceder, particularmente no tocante à questão financeira. Porque entende Trump que, embora ele seja contrário à guerra, ele não gostaria de ver os europeus ficarem numa situação cômoda em que os norte-americanos é que têm de enfrentar toda a situação. Este é um fato relevante. E, por fim, e aqui é um quarto elemento que eu adicionaria a toda essa questão, é que Zelensky pretende, através da questão, através do aspecto de se estabelecer quase que uma mini-OTAN no território da Ucrânia, ele pretende aí atingir aquele objetivo inicial de criar, de fazer com que a Ucrânia pertença à OTAN como forma de proteção. E isso não vai acontecer, porque como Trump mesmo disse, qualquer motivação pode levar ali a uma terceira guerra mundial. E Zelensky sabe que a Ucrânia é uma faísca muito importante neste processo todo. E Trump sabe também que qualquer movimentação pode levar ali a necessidade de uma ação que não seria interessante ter contra a Rússia. No momento em que os Estados Unidos passam aí por dúvidas com relação à sua função global, quanto à sua hegemonia, o fato relevante a enfatizar é que Trump tem muito claro que qualquer coisa pode levar a uma situação muito mais difícil para os Estados Unidos e que tem interesse em alocar recursos, não mais para a Europa, mas alocar esses recursos para a Ásia, na tentativa de conter justamente a China, que é ali o grande concorrente dos Estados Unidos em todo este processo. Então, Trump sabe que a Rússia é um legado da Guerra Fria, que deve ser ali tratado como um concorrente formidável, no sentido de que tem ali uma capacidade destrutiva extremamente elevada, mas Trump não pretende aí gastar muito do seu capital econômico e político nessa situação. Então, Zelensky descobriu ali naquela reunião duas coisas importantes. Em primeiro lugar, é muito complicado ser marionete. E a guerra que ele lutou, infelizmente, custou ao povo ucraniano a sua liberdade, o seu território e as suas vidas. Este é um problema que Zelensky vai enfrentar nos próximos anos. Em segundo lugar, aquela velha frase que muitos atribuem a Kissinger, dizendo de que é trágico ser inimigo dos Estados Unidos, mas ser amigo dos Estados Unidos pode ser fatal. Talvez essa seja a grande lição aprendida ontem. O grande desafio é de que Trump deixou muito claro que enquanto Zelensky não mudar a atitude, enquanto Zelensky não aceitar que necessita assinar ali
um acordo de cessar-fogo goela abaixo, querendo ou não, gostando ou não, ele vai ter de fazer isso se quiser aí manter os Estados Unidos como o grande apoiador neste processo de negociação de uma guerra que jamais deveria ter acontecido.